e nós vamos começar a nossa live, nosso bate-papo. Bem, a primeira coisa que eu queria fazer, né, eu queria apresentar aí a equipe, né, as meninas aí que estão se fazendo presentes e que vão nos apoiar imensamente. Na verdade, sem a presença delas, a gente não conseguiria executar essa tarefa aqui que nós queríamos executar, porque a ideia é a gente falar sobre esse tema um pouco difícil da gente digerir, né, que é o porquê sofremos. E hoje nós temos aqui duas psicólogas e uma terapeuta, onde elas vão poder nos amparar, nos auxiliar, colocando essa visão, né, do ponto de vista psicológico, terapêutico, para que a gente possa entender um pouquinho e, de repente, encontrar nessas explanações, nessas reflexões, nessas explicações, algum mecanismo que possa nos auxiliar dentro das nossas próprias dores, porque nós sabemos que todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, né? Muitos de nós têm dentro do coração aí palpitando, às vezes, problemas graves, né? Dificuldades inúmeras. Então, às vezes, uma live dessa, um bate-papo desse, dá uma luz, ou uma palavra, ou uma orientação, e, de repente, isso pode encontrar no nosso coração algum elemento que possa aliviar um pouco, ajudar um pouquinho. É a nossa intenção, tá, pessoal? É singelo, né? Nós não temos grandes pretensões. A ideia é a gente aqui estar trocando informação, trocando ideia e ajudar na medida que for possível, tá? Então, eu vou começar aqui pela Valéria, né? Vai estar escrito aqui, talvez para vocês, eu não sei se vocês vão enxergar aí, mas deve estar escrito Clínica Novo Horizonte. Valéria, dá um aceninho aí para nós. Olá, boa tarde a todos da internet, do YouTube, as meninas da sala. Pois é, essa é a nossa Valéria Santos, né? Ela é psicóloga clínica, tem 20 anos aí de experiência na área, atuando com crianças e adultos, é pós-graduada em psicossomática, dá aula também, né, na sua área de atuação, também é acupunturista, e a gente fez aqui eu estou fazendo aqui um resumo bem breve, né? Porque se você olhar o currículo dessas meninas, tem um monte de curso que elas fizeram, né? Mas não é o caso da gente tá colocando. A ideia é apresentá-las e falar um pouquinho da experiência delas, porque é importante vocês saberem, né, que vocês estão lidando ou estão ouvindo pessoas que têm experiência, né? Depois tem a Luciene Ricardo, vou pedir para ela dar um tchauzinho aí para nós. Lu? Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde para todos. Sejam todos bem-vindos e vamos trocar aqui informações e aprendermos juntos. Então tá bom. A Luciene Ricardo, ela também é psicóloga, né? Tem 20 anos de experiência, tem especialização em psicologia clínica, psicossomática, psicologia transpessoal, que é um ponto interessante para nós, né? Pós-graduada em terapia regressiva, e as duas, a Valéria e a Luciene, elas têm uma clínica em Guarulhos, né? E elas atendem lá, o nome da clínica é Novo Horizonte. E nós temos também a Josi Silva, nossa companheira aí, que está de azul, mas na verdade é verde, tá, pessoal? É que eu sou daltônico, então para mim essas cores é um caso sério. Mas enfim, Josi, dá um tchauzinho aí pro pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. Sou grata por vocês estarem nos prestigiando. Espero que todos nós possamos colaborar um pouquinho com as dúvidas de cada um, tá bom? Perfeito. Então, a Josi, ela é terapeuta holística, é graduada em serviço social e pós-graduada em terapia regressiva. É uma questão interessante, né? E ela tem um espaço também chamado Aura Terapia Integrativa, fica no Morumbi, né, Josi? Isso mesmo. Então, lá elas, pelo que eu entendi, elas aplicam técnicas de captação psíquica, fazem regressão, ressonância psicoterapêutica, floral e teta healing. Ou seja, né, é uma equipe aqui da pesada, né, uma turminha boa. E nós temos também um companheiro nosso aí, que é o Leandro, né, o Leandro Paiva, que também vai me dar um apoio aqui, tá dando um tchauzinho aí, né, Lê? Ele também vai nos dar um apoio, porque eventualmente vocês vão ter algumas perguntas, né, fazer algum comentário, ele vai fazer essa ponte para nós, ele vai dar uma olhadinha no YouTube, vai ver os comentários e a gente vai colocando na medida que for possível, tá, pessoal?
Possivelmente a gente vai conseguir estar atendendo essas perguntas ou algum comentário de vocês um pouquinho mais para frente. A gente vai deixar as meninas falarem um pouco mais, e aí depois, mais para frente, a gente vai atendendo as perguntas, tá bom, pessoal? Bom, então, como a gente falou no início, né, a proposta de hoje é o tema Por que Sofremos, né? Então, se a gente dá uma olhadinha pelo mundo, né, eu não vou precisar falar grande coisa para vocês, porque todos nós sabemos, né, nosso mundo é um tanto quanto conturbado, né? Atualmente a gente está passando por essa pandemia que aumenta um pouquinho mais as nossas dificuldades, né? Mas assim, para pontuar alguns detalhes, né, para a gente começar a dar um start, dar um início aqui na nossa live, né? Eu queria dizer para vocês que, segundo um levantamento de 2019 da OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, nos diz lá que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, né? E que essa é a segunda causa de morte em todo o planeta, né? E a maioria ocorre nas pessoas de 15 a 29 anos. Então, é uma questão que suscita preocupação, né? Uma coisa também, a OMS nos diz em 2018 que a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo, né? Tendo afetado, isso naquela época, 2 anos atrás, né? Talvez agora tenha mudado alguma estatística nesse sentido, mas tem afetado mais de 120 milhões de pessoas, né? E pelo menos 850 mil morrem por ano em decorrência disso. A gente também tem outros transtornos, né, que a gente assiste e vê por aí, né? Transtornos como síndrome de pânico, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade e outros mais, né? Além dessas questões, né, transtornos, dificuldades que a gente tem, que a gente carrega na nossa alma, né, a gente também vê os eventos no mundo, né? Então a gente vê guerras acontecendo, fome para todo lado, dificuldades financeiras, desencarnes coletivos, falecimentos de entes queridos, né? E tem 2 pontos que, no meu entender, aqui são pontos graves, que a gente assiste muito isso hoje em dia, né? Famílias desestruturadas, né? E problemas de relacionamento. Talvez esses 2 pontos sejam pontos, assim, muito sérios, porque no mundo a gente sabe que a gente vive uma série de problemáticas, né? Mas tem aquelas que são do contexto da nossa vida, daqueles que estão próximos de nós, né? E que muitas vezes nos afetam mais do que elementos de fora. Então a gente está pontuando algumas coisas, né, para que a gente possa começar a abordar essa questão, porque tudo isso que a gente falou são elementos, né, uns mais, outros menos, mas elementos que nos causam sofrimento. Isso tudo está permeando a nossa vida, né? Isso tanto do ponto de vista mental, emocional, né, essas coisas todas elas nos afetam muito, né? Então, para iniciar a nossa live com as meninas hoje, né, a gente entende que por conta de tudo isso, as nossas almas, de alguma forma, elas estão doentes, né? O nosso coração está doente, né? É óbvio que eu não estou aqui dizendo, né, aqueles que nos assistem, você está doente. Não é exatamente isso que a gente está querendo dizer. Mas nós temos dores internas, né? E essas dores nos geram problemas, né? De qualquer forma. Então, aí eu queria, primeiramente, né, me dirigir aí a Josi, vai ser a nossa primeira aí interlocutora, né? E eu queria perguntar para ela começar a falar alguma coisa sobre o porquê que a gente, por que a gente sofre, né? Quais são essas causas básicas do sofrimento, né? Depois, antes da Josi falar, né, queremos só pontuar uma coisa, nós somos espíritas, né? Então, naturalmente que a gente sabe que tem causas do passado, causas de vidas anteriores, né? Porque a gente acredita na reencarnação, para nós somos seres imortais, já vivemos muitas vidas, né? Então existem algumas situações que elas são meio que impostas, entre aspas, né, na situação atual para que a gente enfrente, tenha um enfrentamento de determinados desafios, né? Mas existem outras situações que são de hoje mesmo, da nossa própria encarnação, que a gente mesmo provoca, né? O fato é o seguinte, o fato é que nós somos a soma de todas essas encarnações. Hoje, nós estamos o que construímos ao longo de todas as nossas encarnações, né? Então, agora eu vou passar a palavra para a Josi, e vou pedir, Josi, eu gostaria muito que você nos falasse um pouquinho dessa questão, né? Por que nós sofremos? Obrigada, Carlos.
a palavra sofrer já é algo que causa arrepios, né? Pelo que está associado a ela, a dor e a infelicidade, né? E porque sofremos tanto com angústias, com depressões, como você bem disse, com as dores afetivas, frustrações, né? E tantas outras emoções, né? Em essência, eu entendo que as pessoas sofrem porque tendem a interpretar tudo de uma ótica muito grande, sabe? A gente coloca um peso muito grande no que nos chega como aprendizado, né? E eu acho que isso são funções até fortalecido por questões educacionais. Nós não aprendemos, ou pelo menos a maioria, pelo que eu vejo e pelo que eu me lembre do meu caminhar, nós aprendemos muito pouco a ter confiança em nós, né? E compreender que os problemas, eles fazem parte da nossa vida, eles fazem parte da nossa evolução. Ninguém aprende, ninguém cresce sem passar por essas questões, né? Nós estamos aí com os desafios, né? E a aceitação dos fatos, como eles chegam até nós, é o primeiro passo para essa reeducação emocional, que vai nos levar a um processo evolutivo de aprender a lidar com as questões que nos chegam. E eu entendo que o primeiro desafio desse aprendizado é o desafio de ser você mesmo, né? Porque nós vamos nos despersonalizando à medida que as coisas vão surgindo. E na busca desse conhecimento de quem de fato somos nós, ou do nosso verdadeiro eu entendo que a gente precisa focar em 3 palavras importantes, no meu entender, que é o questionamento, a flexibilidade e o autoconhecimento, né? Por que é importante questionar? Quando a gente questiona diante de um fato, diante de uma problemática, a gente está se dando a oportunidade de se perguntar: isso é meu? Isso de fato é meu? Isso que está me sendo dito, que está me sendo imposto, pertence a mim? Ou é um desabafo do outro? Nós temos essa dificuldade. À medida que o problema chega, a gente já o abraça e acolhe, é nosso, vamos compartilhar. E aí, mais uma vez, chega o sofrimento. Por que flexibilizar? Né? Para que você possa sair dos papéis que lhe são impostos, dos valores que a gente carrega, das crenças que nos são apresentadas, né? Então, quando você leva a possibilidade do autoquestionamento, você está se permitindo entender numa outra ótica. E, por fim, o autoconhecimento, para que a gente tenha a oportunidade de, no momento em que chega a situação, a gente saber agir, a gente poder, diante do fato, ter uma ação e não esperar que o outro nos proporcione respostas. E, na maioria das vezes, a gente sempre delega ao outro a forma de como devemos agir ou de como devemos conduzir a situação quando chega. E aí a gente acaba se perdendo, né? O sofrimento, ele acompanha o homem desde a época dos Homo sapiens, né? Lá quando começamos na luta da sobrevivência, aonde a única preocupação humana era se cuidar, porque era uma época onde individual ou em grupo você tinha que sair e trazer a casa, mas você tinha que lidar com todos aqueles monstros enormes e não tínhamos os mecanismos de defesa, de arma, de proteção que temos hoje, muito menos a sabedoria que temos hoje, né? E nesta luta pela sobrevivência, a única preocupação humana ali era de se salvar, era de poder voltar com a caça vivo. Só que à medida que nós fomos nos desenvolvendo,
foram surgindo as aflições do ser, né? E foram sendo pautados nos problemas existenciais, né? Na angústia moral, do nosso livre-arbítrio, né? Então, à medida que você vai desenvolvendo a sua novos valores, você vai adquirindo o seu livre-arbítrio e vai se expondo a esse sofrimento que nada mais é que o crescimento, que a autodefesa, que a maturidade. E certamente muitos de nós já se perguntou por que eu sofro, né? Por que eu sofro tanto, Senhor? Outros ainda vão mais além, né? Por que Deus, em sua soberania e justiça, né? Permite que a sua criação sofra tanto, né? A gente sempre escuta isso. E eu, em verdade, fico pensando que ninguém tem no seu destino o sofrimento, porque nós somos criados simples e ignorantes para que possamos evoluir através dos nossos esforços, através dos nossos aprendizados, né? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, explica que a origem da nossa dor parte de duas fontes distintas, né? As que são geradas na vida presente e as que têm a origem na existência pretérita, né? E para conhecer a causa do sofrimento, a sua origem, nesta reencarnação, que é onde estamos, eu entendo que basta consultar a nossa consciência, né? Porque ela fala conosco o tempo inteiro. E nós, no burlamento de autodefesa, muitas vezes ignoramos a reflexão, né? Muitas vezes as nossas decisões e omissões com as nossas atitudes egoístas, né? Do orgulho, da vaidade, né? Que acaba nos dominando. Então, é importante sempre nos perguntarmos, né? O que, de fato, essa dor está me trazendo de informação? E não simplesmente recebê-la como ela chega, né? Porque muitas vezes é melhor nos vitimizarmos do que ir para a defesa e falar sobre isso. E eu acho que as doenças, Carlos, quando elas nos chegam, é um grande momento difícil, mas que, ao mesmo tempo, elas são ocasionadas pelos excessos de faltas que a gente tem com essa matéria, com esse corpo físico, né? Porque a gente não para analisar as consequências do que somos e do que nos tornamos, né? Nós não nascemos, salva-se as pessoas que já vêm com as suas cargas genéticas ou acabam desenvolvendo, em sua maioria, nós nascemos dentro da perfeição divina, né? Deus não nos coloca aqui com esse fim de ter o sofrimento como um peso numeroso, né? E o homem acaba criando para si as suas próprias dificuldades, através dos seus vícios, né? Proveniente do orgulho, como eu já disse, da sua ambição, né? Enfim, para mim, a dificuldade do sofrimento é reflexo da nossa conduta, da nossa moral, das nossas atitudes praticadas, agora ou outrora, sabe? Entendo. E eu acho que uma coisa também que é importante falar dentro disso é sobre o pensamento, sabe, Carlos? O pensamento, muitas vezes, ele pode não ser real, mas ele acaba despertando emoções reais e acaba fortalecendo em nós um sentimento de culpa terrível e que a gente não consegue entender como é que isso está chegando e o que é isso, o que é esse pensamento que nos transforma nessa dor. Eu trouxe isso porque outro dia, conversando com um cliente meu, ele estava saindo de viagem para Recife, e ele falou,
estou saindo de férias, eu vou suspender um tempo aí a minha sessão, e eu estou dando animada, ai, que legal, me coloca aí na sua mala, deixa eu ir junto, né? Lugar gostoso. E ele vira para mim assim e fala, ah, Josi, é muito legal, mas a viagem é tão longa, né? É um calor, talvez eu sofra lá com tantos insetos. E na hora eu falei para ele, meu amigo, você está indo descansar, você está indo para um paraíso, usufrua da culinária, do frevo, vai, né, sacolejar o esqueleto, vai ser feliz, aproveitar as praias, enfim. Veja, ele saindo para um descanso, mas ele preferiu pensar nas coisas ruins e não o que de melhor o Estado iria proporcionar. E nós fazemos isso com as nossas atitudes. Por isso que muitas vezes os nossos pensamentos, eles acabam sendo o nosso karma de aprendizado e fortalecendo essas dores que nos chegam como lição, que nos chegam como reflexão, e nós só colhemos o lado mal disso. É verdade. Ok, Josi. Eu agradeço aí nessa sua primeira explanação, foi muito interessante, né? Aí eu gostaria do parecer da Valéria. Você consegue, Valéria, nos falar um pouquinho desse tema? Por que que a gente sofre? Depois eu vou te passar uma outra pergunta, tá, Vá? Eu vou te passar uma outra pergunta. Talvez até a gente possa fazer o seguinte, eu vou te deixar uma pergunta, aí se você puder falar um pouquinho desse porquê sofremos, né, no viés aí da psicologia, e aí em seguida você entra na pergunta, né? Ok. O que que eu ia perguntar para você, né? Qual que era o ponto que eu ia colocar? A gente sabe que a gente tem mecanismos de defesa interno, né? E esses mecanismos a gente acaba promovendo a fuga de determinadas situações, né? Aí eu queria que você nos ajudasse a entender como isso funciona, se isso é uma autossabotagem e se isso gera sofrimento também. Então, com a palavra, Valéria. Ok, gente. Eu acho que assim, a Josi, ela colocou muito bem quando ela fala dessa questão do pensamento, das crenças, né? Que isso também entra na questão de um aprendizado, desde lá pequenininho que a gente aprende que viver é sofrer. E que tudo é muito difícil, e se não é por esforço, que a gente nunca vai conseguir nada. Isso vai criando na gente, né, memórias, isso vai criando sensações e muitos pensamentos. No consultório, na nossa vivência, né, é muito comum nós vemos famílias, casais, e os próprios pacientes que chegam, né, como a Josi falou, às vezes numa condição assim privilegiada, mas que olham para si mesmo como não sendo ninguém. E sempre colocando um olhar muito mais pesado do que realmente é. E tudo isso é instalado como se fosse, vamos pensar em um programinha de computador, que a gente vai instalando, vai vivendo, vai deixando rodar e vai reagindo de acordo com aquilo que a gente pensa. Porque se a gente pensar que nós somos o que nós pensamos, nós vamos reagir de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, nós vamos ter reações, nós vamos ter atitudes, e se essas atitudes forem atitudes, né, Carlos, que a gente diz sabotadoras, né, já entrando aí no nosso tema, né, é aquele tipo de pessoa que a gente conhece, que tá lá, você fala assim, meu Deus, agora vai, nossa, tá lá próximo de uma promoção, e aí você não sabe o que acontece, e aí a pessoa chega para você e fala assim, olha, você não sabe, eu perdi, fulano me puxou o tapete, eu acabei que eu não fui promovido. Ou aquele casal que diz assim, olha, eu gostaria muito de comprar minha casa, mas eu não posso. E aí você pergunta, né, quanto tempo você tem de casado? 40 anos. E eu, nossa, mas em 40 anos, né, que você fez, o seu planejamento, e aí é muito interessante a gente ouvir essas famílias, esses pacientes dizendo assim, deixa eu te contar que você não sabe o que me aconteceu. Então, o que a gente percebe, o que eu percebo muito, né, na minha prática clínica? O sabotador, via de regra, é uma pessoa muito agradável, é uma pessoa muito bem-humorada, né? Porque ele se cerca de coisas e pessoas que sempre vão ajudá-lo a suportar aquela dor. Só que quando ele passa aquela dor por uma outra pessoa, ele não vive.
Então, ele não aprende, porque ele transferiu aquilo e ele vai transferindo, seja quais as situações, a responsabilidade. Então, ele transfere para o marido, ele transfere para uma mãe, ele transfere até para o filho, que é muito comum eu ouvir no consultório que a minha vida não está melhor por conta dos meus filhos. E aí eu pergunto, como assim por conta dos seus filhos? Né? Você, de uma certa maneira, escolheu recebê-los. Né? É responsabilidade. Quem é o pai, quem é a mãe dessa casa? De quem são esses papéis? E aí esse paciente, Carlos, ele se assusta, porque ele está preparado com o discurso pronto de que não vai dar certo, de que não pode ser. Ele não aceita o não ser vitorioso. E aí a gente percebe que o grande sabotador, ele é seu pior inimigo. Não é o vizinho que puxa o tapete, não é o chefe, não é a ex-esposa, não são os adolescentes da casa, mas o seu próprio medo de enfrentar a vida. Porque, na realidade, são almas extremamente imaturas, né? São nossos irmãos que estão lá brigando contra o aprendizado de qual é a sua responsabilidade desse momento, dessa encarnação, dessa vida. Então, ele vai delegando essa responsabilidade e ele vai se sabotando. E é tão engraçado, eu falo engraçado porque é triste. Você olhar uma pessoa inteligente, extremamente amorosa, muitas vezes, e você vê que a vida não caminho financeiro, não caminho afetivo. É aquele paciente que vocês recebem, né, os trabalhadores de DEPOI, que assim, nunca saem das casas de orações, né, eles sempre querem receber. É até delicado falar isso, mas eu acho que é importante falar nas características, né? Até para que a gente possa ajudar um pouquinho, que assim, dá para sair disso? Dá para sair com dignidade, dá para sair com amorosidade. É um ciclo, nós chamamos isso de ciclo da sabotagem, onde a própria pessoa ela se sabota, ela puxa o tapete, ela não enxerga nela a coragem de enfrentar a vida. Né? Então, eu diria para você que o sabotador, né, linkando aí porque nós sofremos, é alguém que foge do seu desafio, do seu compromisso do aqui e do agora. E aí ele vai esticando esse sofrimento, ele vai esticando essa autossabotagem, essa vitimização, até a última gota, até o último fio. E aí é muito pesado, porque como ele delega tudo, quem vive com essas pessoas, elas acabam se sobrecarregando e assumindo uma culpa, e aí já é familiar. Por que meu filho não dá certo? Por que meu marido não caminha? Por que minha esposa? E aí a gente percebe por isso o ciclo, porque roda e não sai do lugar, e volta para o mesmo eixo que fizeram comigo. Então, o sabotador é sempre alguém que procura algo, né, para passar a responsabilidade, porque ele sonha bastante, só que ele não tem ação da execução. É aquele jogador que a vida inteira ele quer jogar, a hora que ele tem a chance de sair do banco, ele vai lá e torce o pé, porque ele não lida com a responsabilidade. Ser feliz, ele vem com a responsabilidade. Nós aprendemos que a disciplina, né, ela é a primeira porta que nos faz ter maturidade para que a gente possa crescer. E a gente só cresce com a humildade de, como a Josi falou muito bem, né, de olhar um pouquinho para si. O que é que está acontecendo que não caminha, que as coisas não andam? Será mesmo, né, que o planeta está contra mim e só eu estou sofrendo? Né? Então, eu diria para você que o sabotador é aquela pessoa que ela começa e ela tem uma dificuldade gigante de terminar. Via de regra, não termina nada. E eu acho que é importante também a gente colocar que tanto na psicologia quanto na espiritualidade, né, depende de indivíduo para indivíduo. Né? O que a gente está falando aqui é uma explanação no geral. Mas cada indivíduo tem o seu compromisso, né? E cada hora que a gente deixa o medo passar na nossa frente, porque a gente vai estar assumindo, essa paralisação é uma autossabotagem. Né? A gente vê desde aquela coisa pequenininha, né? Da gente pagar academia, quem nunca, né? Pagar academia e assim, e não cair. E aí a gente conta para todo mundo que a gente está engordando, que a gente está infeliz, mas a gente não conta para ninguém que a gente escolheu não ir. É verdade. Né? É aquela pessoa que ela fala assim, olha, eu quero muito passar no concurso. Né, Lu, meninas? Consultório é lotado de concurseiro.
E aí, Deus vai ajudar, gente. É. Você tem noção que Deus vai ajudar, que vai fazer, que vai acontecer. Eu sou muito sarrista, né? Quem me conhece sabe que eu brinco bastante. Eu falo, tá, mas você e quantos bilhões que estão com o joelho no chão, orando e pedindo para que possa lá ter uma oportunidade? Né? Será que ele vai olhar para você ou ele vai olhar para quem estudou quantas horas por dia da melhor maneira possível? Porque o sabotador, ele paga o concurso, ele faz o cursinho, ele tem uma dor de barriga no dia da prova. E aí você vai falar assim, nossa, Valéria, mas ele vai ganhar 12 mil reais. Mas aí ele pensa assim, nossa, mas aí eu vou ter um chefe, eu vou ter que fazer um relatório, as pessoas vão me avaliar. Ah, não, aí não. É aquela pessoa que tem 3, 4 faculdades, mas assim, ela vai para uma próxima, porque ela fala assim, como vai ser? Eu vou ter que ter lá? Eu vou ter que ser o engenheiro, eu vou ter que ser a psicóloga, eu vou ter que ser a terapeuta, eu vou ter que ser o chefe do TI? Não, eu não posso. Então eu vou para uma próxima faculdade, porque o mercado está muito ruim, né, gente? E a pessoa vai se sabotando o tempo todo, né? Sim. E aí o sabotador, ele esquece que é como uma borboleta, né? A gente só sai do casulo se tiver esforço, se tiver enfrentamento. A resiliência, ela só nasce por um motivo. Se nós tivermos a prova, se tiver sofrer. E lembrando que no Evangelho, né, gente, nós não estamos destinados a sofrer, nós estamos destinados ao aprender, ao evoluir. A prova, né, ela faz parte, a dor faz parte, o luto faz parte, embora que doa, e dói para todo mundo, né? Inclusive para a gente que está aqui desse lado da psicologia, da terapeuta, dói para todos, a dor não tem endereço. Muito legal. Muito E bom, nem Ju. profissão, né, Val? Isso, nem profissão, nem classe social, né? A dor, ela faz parte. Né? E Deus é misericordioso, né? Porque Ele dá para todos nós o instrumento da resiliência. Mas, né, o enfrentamento é o primeiro passo. É verdade. Muito legal, Val. Carlos, Oi. só para completar a fala da Val, eu estou me lembrando aqui, Val, que eu li um texto algum tempo atrás sobre Freud, um artigo que ele escreveu lá na época, um artigo científico intitulado Os que fracassam ao triunfar. E eu lembro que ele tratava de pessoas que possuíam medo de ter satisfação, que foi o que você acabou de falar, e para se sentir aliviadas ao transferir para o outro o auxílio, quando o outro não conseguia auxiliar, era a satisfação dele, porque daí ele dizia exatamente isso que você está dizendo. Tá vendo? Não tem jeito, nem você que é médico conseguiu me auxiliar. Então, olha, quando você começou a falar, eu falei, nossa, é isso, né? Pois é. E Verdade, é Ju. muito bom porque vocês têm experiência, né, de consultório, vocês sabem muito bem como é que isso acontece e pode nos explanar, né? Então agora eu queria envolver a Luciene aí, para ela também nos ajudar nessas reflexões, né? A Valéria deu uma tangida e falou alguma coisa sobre vitimização, né? E aí eu queria que a Luciene nos falasse também sobre a questão do porquê sofremos, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que estão sempre nesse processo de vitimização e parece que eles se utilizam disso como vantagem, né? Às vezes a gente tem essa impressão que a pessoa utiliza isso como vantagem, que foi alguma coisa que a Josi e a Valéria já falaram, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouco, porque também às vezes a gente percebe ali, às vezes, uma chantagem emocional, né? Qual que é o resultado desse comportamento, né? Isso acaba trazendo dor para a pessoa quando ela tem esse tipo de perfil? Então, traz, né, Carlos? Traz dores. Bom, vamos por partes. Então, por que sofremos? Então, assim, o sofrimento, ele é uma coisa, ele é algo que não tem muito como fugir. A questão é como você vai viver esse sofrimento. Você vai viver o sofrimento se lamentando aos céus, ó dor. Como a gente brinca, né? O que vive da síndrome de Hard. Lembra do Hard, o desenho? Ó dor. Né? Ou como é que a gente vai viver, né? Tá, eu tenho um sofrimento, mas o que eu vou poder fazer com ele? No que ele vai poder me ajudar a crescer, né? Tudo depende forma como eu vou estar olhando, que é o que a Josi falou, né? E quando eu olho para o meu sofrimento
com clareza, com coragem, principalmente no primeiro momento com coragem, né? Eu já começo a eliminar o meu autossabotador, meu sabotador interno, né? E não entro na vitimização. Ai, porque eu sofro. Ai, porque eu não consigo passar no concurso. Ai, porque eu não consigo ter um amor. Ai, porque eu não dou certo com ninguém. Ninguém me ama, né? Mas aí, se você é grosseiro, é estúpido, fica difícil de amar, né? Por mais que a gente tenha uma consciência espírita, assim, mas aquela pessoa está em crescimento espiritual, está em desenvolvimento, e vai aprender. Mas enquanto não aprende, né? Ele fica lá, meu Deus, estou sofrendo, ninguém me ama. Então, mas quando eu olho para isso e falo assim, poxa, caramba, tá difícil das pessoas gostarem de mim, né? Porque, putz, cara, tem um momento que eu sou triste, né? Eu sou difícil. E aí, nesse momento, quando tem esse tipo de pensamento, esse tipo de entendimento interno, eu começo a sair da vitimização, começo a quebrar o ciclo da sabotagem, né? E me situar no tempo e no espaço. E me responsabilizar pelos meus atos, pelas minhas falas, pelas minhas atitudes, né? Quando eu me mantenho nesse papel de ó céus, ó dor e tal, e aí entra essa questão que você está falando, que você me perguntou, da chantagem emocional, né? Isso me faz pensar num espírito muito imaturo, no sentido de que, assim, puxa, como é que eu vou... eu preciso de ganhos. Se eu me mantenho na vitimização, né, eu tenho o olhar da minha mãe, eu tenho o olhar do meu pai, eu tenho o olhar da sociedade, né? Aí todo mundo fica de cuidados comigo, porque assim, puxa, coitadinho, né? Ninguém ama ele. Mas quando ele dá o chilique dele, o ataque de cólera lá dele, né? Aí todo mundo fala, caramba, mas é estúpido demais, como é que vai amar? Não, só foi um momento. E às vezes até a própria sociedade dá desculpas para essa pessoa. Não, mas só foi um momento, ele está vivendo um momento difícil. E a pessoa se aproveita. É verdade, né? Estou vivendo um momento muito difícil, estou desempregado, né? Estou sem dinheiro, estou vivendo do auxílio que o governo me deu, de R$600, não dá para pagar tudo, entendeu? E aí vai entrando, porque assim, existe um movimento inconsciente de querer ter ganhos secundários, que é o que a gente chama na psicologia, né? Tem ganhos secundários, essa atenção, né? E a pessoa meio que vai crescendo dentro disso, se utilizando, né, da dor dela. Isso não significa que ela não esteja com dor, ou que ela não esteja sofrendo. Ela está, sim, né? Só que ela se utiliza disso para poder ter lucros, né? No meio em que ela vive, na família e tudo mais. Então, assim, quando a gente vai fazer um trabalho terapêutico, um trabalho dentro do consultório, né? É trazer a pessoa para a realidade e falar assim, escuta, mas quer dizer, então, que o mundo não te ama? Puxa, que pena, né? Mas qual é a sua participação nisso? Qual a sua responsabilidade nisso? Aí o paciente fala assim, mas, ai, Lu, credo? Ai, Lu, você não se comove? Às vezes eu digo, não me comovo. Porque a gente precisa movimentar essa energia, né, da reação. A pessoa precisa começar a reagir, tomar posse do que é dela, né, das coisas que ela criou para ela, seja nessa existência, seja em outras. Mas as outras eu não me lembro, a gente tem um véu de esquecimento, eu não lembro, nem lembro mais o que eu fiz. Pois é, mas a gente pode ter uma ideia, e como a Josi falou, está escrito lá na consciência. Você pode não lembrar claramente, mas se você está numa situação de dificuldade, de desafio, com certeza não foi gratuitamente, porque aqui ninguém é vítima. Ninguém. Né? Então,
trabalhar psicoterapicamente com o paciente é, aos poucos, ir mostrando para ele a responsabilidade que ele tem, para que ele saia da vitimização, para que ele saia desse tal ganho secundário. E aí, o paciente que fala assim, mas, ô Lu, se eu assumir, né, determinadas coisas para minha família, puxa, mas aí meu pai não vai me ligar mais todo dia. A minha mãe não vai me pôr mais no colo. É isso que você está querendo que eu perca? Não estou querendo que você perca isso. Você pode continuar com tudo isso sem ser vítima, né? Sem usar da pena do outro, da dó do outro em relação a você. Porque você tem capacidade de caminhar com as suas próprias pernas e conquistar suas próprias, ter as suas próprias conquistas. Todos nós temos recursos internos para isso. É só buscar. E isso demanda uma energia, porque é sair do papel da imaturidade, e aí a imaturidade espiritual, a imaturidade mental, a imaturidade emocional, e começar a crescer. Ah, mas crescer dói. Dói mesmo, até fisicamente. Quando a gente era pequenininha, a gente começa a crescer, dá dor nas pernas e tal. Emocionalmente, ai, meu Deus, dói. Dói Mas muito. é necessário. E é muito gostoso quando a gente começa a perceber que a gente está crescendo. Porque se eu perco os ganhos secundários de me manter na vitimização, eu começo a ter outros ganhos, né? Os ganhos de ser mais feliz, o ganho de ser independente, o ganho de poder ajudar o outro que vive numa situação de vitimização a sair disso também, né? A gente começa a ter ganhos, outros ganhos. Aqueles antigos se perdem, vão se diluindo, vão perdendo a energia e vão se perdendo, vão se acabando. E a gente vai tendo outros ganhos, mas são ganhos que não me trazem mais sofrimento, que me trazem alegria de viver, que me traz felicidade, que me traz, sabe, condições de viver. Ah, mas ainda assim eu vou sofrer? Ah, lógico, porque o sofrimento faz parte. Infelizmente, ainda a gente precisa do chacoalhão do sofrimento, falar, hello, acorda, né? A gente precisa. Quando a Josi falou do Homo sapiens lá, que saía a caça, tudo, aquilo já era um sofrimento. Você enfrentar as feras para trazer a comida, né, para sua tribo e tudo, aquilo já era um sofrimento. Mas era um sofrimento que o resultado era alimentar a todos. E aí o guerreiro que sai lá para caçar, ele vai desenvolvendo tantas habilidades que chega uma hora que ele vai caçar, ele já está tão bom naquilo que aquilo já não é mais um sofrimento. Então, assim, como é que eu olho o sofrimento? Eu vou olhar meu sofrimento com dor, ó céus, ó dor, ó vida, né? Ou vou olhar meu sofrimento como, tá bom, o sofrimento está aqui, a dor está aqui, mas como é que eu posso crescer através disso? Né? E quando eu sofro, eu posso sim pedir ajuda, eu posso procurar uma ajuda de alguém da família, eu posso procurar ajuda, dependendo do que for a situação, né? Eu posso pedir uma ajuda de um técnico, de um psicólogo, de um bom terapeuta, eu posso pedir ajuda da família, eu posso pedir ajuda. E aí é legal que a gente vai trabalhar o orgulho, porque às vezes a gente sofre, né, com aquele orgulho besta que não leva a gente para lugar nenhum, a não ser sofrer mais. Verdade. É verdade. Né? Então, assim, o sofrimento faz a gente trabalhar coisas internas, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Normalmente, a pessoa que se vitimiza é um grande egoísta. É um grande egoísta. Porque só ele sofre, mas ninguém. Só a dor dele é a maior de todas. De todas. Não adianta nem você chegar e falar assim, olha, mas sabe,
olha, eu também caí, machuquei o pé como você e tudo. Não, não, não. Mas não, meu pé ficou mais machucado que o seu. Não tem gente que é assim? É verdade. Ai, com dor de cabeça. Não, não, não. Eu estou com. Não, a minha dor de cabeça é pior, porque a minha dor de cabeça, olha, eu posso tomar, sabe? Eu posso tomar Formol, mas não adianta, sabe? Eu posso tomar morfina, não adianta, a minha não passa, né? E aí o outro fala assim, o outro fica pensando, nossa, coitado, né? Minha dor não é nada perto da dele mesmo, né? Mas, percebe? A pessoa que se vitimiza, ela entra numa competição porque ela tem que sofrer mais, ela tem que demonstrar para todos, para todo mundo, para a sociedade, para a vida, Deus, o quanto ela sofre mais do que todo mundo. Até porque Então, ela vive disso a muitas pessoa vezes, que né? se põe na posição. Sim, ela vive, ela precisa ser energizada com isso. A pessoa fala, mas energia desse tipo, energia ruim? Então, a energia ruim, como pensamento é uma energia, né? E como a Josi falou do pensamento, ela se mantém disso. Né? Ela se alimenta disso o tempo todo. Né? Ele conhece, se é uma coisa de doença, ele conhece todos os remédios, ele conhece todos os médicos, já passou por todos. Você vai indicar um lá, putz, o doutor fulano é legal. Ah, não, já passei com ele, não resolveu. Não resolveu, não deu certo, não sei o quê. E aí tem um aspecto interessante, né? Que eu acho que é interessante a gente colocar. Às vezes, o paciente vem para a gente nessa dinâmica do sofrimento, do autossabotador, da vitimização e tal. E aí, pessoal, quando ele começa no processo psicoterápico, começa a sair disso, a ter compreensão dessa situação toda, que ele gera tudo isso para ele mesmo, o que ele faz? Ele pica a mula da terapia, vai embora. Como assim eu vou melhorar? Eu não posso melhorar. Eu tenho que, não consigo não me manter numa outra vibração se não for essa do sofrimento. Ele vai embora. E aí a gente entende que, assim, tudo bem, não é o momento dele ainda. Ele precisa de mais um tempinho para poder elaborar internamente, né? E aí passa um tempo, alguns voltam. E aí fala assim, sabe, Lu, eu parei e tal, mas agora eu voltei e eu quero retomar da onde eu parei. Aí eu falo assim, mas da onde você parou é desse ponto aqui, onde nós falávamos da sua necessidade de crescer para poder lidar melhor com os desafios que a vida te coloca. Você vai querer retomar daqui mesmo? Eu vou. Ok, então a gente dá continuidade e tudo bem, e aí vamos que vamos. Mas normalmente o paciente, quando começa a ter clareza, a ter consciência, né, desse movimento que ele faz até então inconscientemente, ele às vezes pica a mula da terapia, vai embora e não volta e mais, volta né? tempo, né? Porque ele precisa de um tempo para elaborar, né? Para poder internamente as coisas amadurecerem. Porque tudo tem um tempo também, né? É verdade. Você sabe, Lu, que eu tive uma experiência uma vez com a minha esposa, né? E a gente estava no hospital, ela ia fazer uma cirurgia, e a gente assim, acaba às vezes conversando com algumas pessoas ali, né, no local, né? Minha esposa, ela é muito aberta, né? E ela fala com as pessoas e tal. Eu não tenho essa facilidade, mas ela tem, né? E aí ela estava conversando e teve um senhor lá que apareceu, né? E a gente começou a conversar. E ele começou a relatar. Ele tinha câncer, né? E interessantemente, ele começava a falar, né, do câncer dele, de tudo que ele conseguiu obter por causa do câncer dele. E assim, era como se ele tivesse, não sei se eu posso falar se gabando, sabe? Mas é aquela coisa, sabe, olha, eu consegui quitação da minha casa, eu consegui vantagem na compra do carro, eu consegui a vantagem não sei do que. Ele contou tanta coisa, benefício do governo, não sei o que, mas ele contou tanta coisa que a gente ficou mudo, a gente não conseguia falar. Porque ele falava aquilo como se ele, assim, o câncer era a motivação dele para ele conquistar uma série de coisas. Eu achei aquilo, a gente ficou assim,
Bestificado. Chocado. Eu fiquei chocado. Talvez essa seja a palavra. Eu fiquei chocado, né? Cara, Mas você sabe que é interessante, né? Porque assim, e é maluco dizer isso, né? Que às vezes tem pessoas que ficam felizes de ficar mal, Exatamente. né? E assim, nossa, mas como assim posso ficar feliz porque eu desenvolvi um câncer, né? Pois é, isso acontece sim, e com bastante frequência, porque assim, tem aqueles ganhos secundários, que é isso daí. Eu ganho a atenção da família, eu ganho o desconto para compra de automóvel, eu ganho, Mas eu, é eu verdade. posso passar na fila do mercado, Exato. posso passar na fila do banco, E aí vai, né? né? E isso a gente está falando de ganhos secundários, assim, materiais, né? Mas tem os ganhos secundários emocionais, né? Exato. Quando eu falo assim, a pessoa fala assim, eu ganho, puxa, atenção, está prestes a se separar, por exemplo. Casal está prestes a se separar, não está dando certo, não está bom e tal, papapá. Aí um fica doente. Aí o que ficou, o que tá são, o que tá bom, fala assim, putz, não posso largar, né, meu companheiro ou minha companheira nessa situação, então eu vou ficar aqui até ela melhorar, tudo se estabilizar, e depois a gente toca, né, esse processo adiante. E a pessoa nunca melhora. Nunca melhora. Coincidentemente, né? Coincidentemente. Pois é. E aí você fala assim, putz, mas por que nunca melhora? Aí a pessoa vem para terapia. E às vezes tem pacientes que são muito claros em dizer, eu não vou melhorar, porque se eu melhorar, ele vai embora. E eu não quero que ele vá embora. Então eu não vou melhorar. Não adianta, eu não vou melhorar. Não queira me convencer, doutora, eu não vou melhorar. Entendi. E aí, qual é o trabalho psicoterápico nesse sentido? É de ir mostrando, né, que esse ganho secundário é muito ruim, porque a pessoa está ali obrigada, ela não está por amor, ela não está porque ela quer estar de verdade, ela não está ali por prazer. E nem o outro vive esse prazer, e nem essa pessoa que está doente, né, vive o prazer de um relacionamento gostoso, produtivo, né, um relacionamento que ambos estão ali no mesmo propósito de crescimento e tudo, né? Então a gente vai mostrando aos pouquinhos e tudo, até que a pessoa vai entendendo, vai compreendendo, né? E aí, com a parceria, assim, às vezes você tem que pedir uma ajuda de um psiquiatra, você tem que pedir ajuda, sei lá, de um outro técnico, sei lá, a pessoa tem uma obesidade, você pede de um nutricionista, de um nutrólogo, né? Você vai lançar a mão de várias técnicas aí e tudo mais, enfim, para ajudar essa pessoa nesse processo de entendimento, né? E de amadurecimento, porque isso é uma imaturidade emocional, querer manter o outro por bem ou por mal, e aí no caso por mal, ele vai estar comigo. É triste, né, na verdade, né? Muito. E isso é um mega blaster super sofrimento, né? Sem dúvida, né? A gente vê aí que tem alguns pontos aí que vocês todas colocaram, né? Que eu acho que é muito difícil para a criatura humana, né? Primeiro, assumir responsabilidade, né? Me parece que esse é um ponto nevrálgico, difícil, né? Mais fácil otorgar para alguém, né? A questão do medo, a gente precisa afastar o medo, isso é difícil, né? Porque o medo ele aterroriza, né? Imagino eu. E você precisa ter coragem de enfrentamento para poder ir em busca daquilo que você deseja, de colocar até os seus talentos na frente, você fazer valer eles, para que você depois se sinta recompensado de alguma forma, né? E a questão da resiliência, né? A gente precisa insistir, precisa ser forte e continuar, apesar das dificuldades e das lutas, né? Não sei se eu entendi aí mais ou menos tudo isso que vocês comentaram, né? Mas eu creio que esses pontos são muito difíceis, né? A gente acaba sendo, como vocês repetiram várias vezes, bastante imaturos, né? E você sair da imaturidade e ir para o período maduro, né? E para a madureza é difícil, né? E a dor aí, então, é um elemento, talvez, de catarse, de mudança, né? Que te força, de alguma forma,
no sofrer, a ser alavancado. Alguns, naturalmente, demoram muito mais, outros se apercebem mais rapidamente, se estruturam melhor, e aí, de repente, você consegue vencer em função dessas dores que surgem, né? Porque a dor, ela acaba sendo, a gente não quer, óbvio, né? E ninguém está dizendo que a dor é boa, né? Num ponto de vista direto. Mas, com certeza, as dores como desafios, elas vêm para nós para que a gente possa vencer a si mesmo, né? Para que a gente possa conseguir dar um passo à frente. E eu acho que tem uma coisa muito importante, que talvez as pessoas tenham muita dificuldade de assumir isso, que quando você vence é muito bom, não é verdade? É muito bom quando você vence, não é? Não entendi quem que falou. É muito... Então, Quem na que quer verdade, falar? eu diria para você, Carlos, que é libertador. Exatamente, perfeito, a palavra foi perfeita, É libertador. gratificante quando o paciente ou cliente chega para nós e fala: nem sabe o que eu vou te contar. Eu consegui entender aquela Exato. questão que nós conversamos. Nossa, eu pude resolver uma porção de coisa. Ufa, eureka, a gente fica feliz. Porque quando ele se dá conta desses padrões que estavam consumindo ele ali na sua, vou chamar de ignorância, porque quando nós não dominamos aquilo que nos cega, nós somos ignorantes daquele conhecimento, né? Quando ele consegue reformular essa matriz cognitiva, o ganho, o valor, a eliminação de crenças que estava imbuído nele e que ele percebe o quanto aquilo era destruidora para a sua evolução, nossa, é gratificante. E aí eu me lembro, uma vez, o padre Fábio de Mello, ele disse que uma frase do apóstolo Paulo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é verdade. Sim. Quando a gente adquire essa maturidade, nossa, é perfeito. E aqui nós não estamos trazendo também, Carlos, que nós não enxergamos a dor. A gente vê que, de fato, a pessoa está sofrida, mas o nosso papel não é fortalecer esse sofrimento, muito pelo contrário, é proporcionar a ele o esclarecimento. E quando a gente traz esses confrontos, como disse a Lu, como disse muito bem a Val, ele consegue enxergar a cura, e que nós chamamos de autocura, porque o ser humano está sempre se descobrindo, ele está sempre reaprendendo, né, nesse planeta escola. Então, para nós, é a autocura. E aí, isso eu costumo dizer que é um trinônimo, né? É a psicoterapia, a ação medicamentosa e o discipulado, que é a religião. Quando você faz, e o doutor Rafael Latorraca, ele ainda acrescenta o exercício, porque ele diz que no meio disso tudo, o exercício vem para oxigenar o nosso cérebro e a gente poder acolher todas essas informações em benefícios próprios. Muito legal, muito bom. Val, você quer dar uma complementada? Eu diria para vocês, né, que assim, é abençoado. A mudança de energia é nítido, assim, o paciente fica próspero, essa egrégora de alegria, de movimentação. Gente, isso aquece a alma, aquece o coração. E assim, Val, é um passo grande? Não, às vezes é um passo pequeno. Às vezes é o passo do reconhecimento, já abre uma energia. Às vezes é o passo da comunicação. Às vezes é o passo da humildade, daquele momento ele poder ter um diálogo melhor em casa, no trabalho, com as pessoas que ele se relaciona, e aí você vê a bênção, né, da graça divina, né? Verdade. Mesmo a gente tem a ilusão que os passos, que as conquistas são grandes, e às vezes é uma gotinha, viu, gente? Mas é tão próspero, é tão rico, e assim, não tem outra palavra a não ser abençoado. E, na verdade, é tão rico porque, assim, nesse processo, quando a pessoa entende qual é o papel dela em meio a tudo isso, melhora a autoestima, melhora a alegria de viver,
melhora tudo, né? E por isso que eu digo que é uma libertação, né? Termina numa libertação, porque você se liberta, né? De dores que você fala assim, meu Deus, por que eu sofria tanto por conta disso? É verdade, Né? é Por que verdade. eu sofria? Gente, né? Lágrimas de sangue, mas por que tudo isso, né? Nossa, que bobagem, né? Quantas rugas eu adquiri por sofrer tanto por isso? E às vezes são coisas que a gente sofre uma vida inteira, perde tempo com aquilo, sendo que podia estar, sabe, anos-luz lá na frente e tudo. Mas, enfim, tudo vai do amadurecimento, do momento de cada um, A seu né? tempo, né? Tudo a seu tempo. Tudo ao seu tempo, né? É por isso que lá no capítulo 5 do Evangelho, né, bem-aventurados os aflitos, e eu sempre me perguntei assim, mas que papo é esse, cara? Que bem-aventurados aos aflitos? Que isso, né? Que é isso? Quer dizer que eu tenho que morrer de sofrer para ser bem-aventurada, né? E aí, quando a gente começa a estudar, né, e estuda todo o capítulo 5, e lá no final, né, quando tem lá a colocação dos espíritos que eles falam lá, do bem sofrer e do mal sofrer, né? É muito legal, porque assim, eu tenho sofrimento existe, isso é fato, mas eu vou bem sofrer ou eu vou mal sofrer, né? Porque a escolha é da gente. É porque o mal sofrer, você amarga aquilo, né? Você deixa fica aquele fel, né? Você fica mastigando, né? Fica mastigando aquele negócio e dói mais, né? Fica um bolo na sua garganta, né? O bem sofrer diferente, né? O bem sofrer você encara com força, vamos em frente, eu vou ultrapassar, demore ou não, mas eu vou superar essa situação, né? Sim. E de repente quem está ouvindo a gente pode pensar assim, estão falando isso como se fosse tudo fácil assim, né? Simples assim. Eu sei que não é. Nós sabemos que não é. Até porque né? a gente sofre também. A gente sofre também. A gente não é, né? Nós não estamos aqui no mar de luz, né? Não, né? Visto que a gente ainda somos um planeta de provas e expiações, e isso faz parte do nosso dia a dia, a gente ainda vai chegar lá no de regeneração, mas nós não somos regeneração ainda, nós somos provas e expiações ainda. Então, né? Estão falando que deve ser, estão colocando como se fosse. Não, a gente sabe que não é fácil, não é simples assim, né? Todo mundo, a gente vai ter que demandar aí de querer, de se esforçar, de se dedicar e tudo isso, né? Mas isso não é só para o meu paciente, é para mim, não é só para o paciente da Val, da Josi, ou para o pessoal que frequenta a casa espírita, é para todos, isso é para todo mundo, né? Verdade. Dá medo, dá frio na barriga? Putz, dá muito medo, dá muito frio na barriga. Mas eu não consigo, preciso segurar na mão de alguém. Ok, segura na mão de alguém. Mas continua caminhando, né? Segura, mas continua caminhando, né? Sim, segura, mas continua caminhando. E tudo bem, não tem problema. Mas eu tenho que pedir ajuda. Tudo bem, não tem problema. Peça ajuda, tá tudo certo. Isso mesmo. Ninguém aqui é candidato a ser super-herói, entendeu? Nem eu, nem as meninas a ser Mulher Maravilha, né? E os meninos são super-homem, entendeu? Não, para com isso, gente. E também a gente só cresce em conjunto também, né? Não existe crescimento isolado, né? Você sozinho, só existe crescimento quando você está inserido numa comunidade, né? No seio de pessoas ali, né? Não tem outro. Então você dá a mão para o outro, né? Então todos nós juntos conseguimos, nos dando as mãos, aí a gente consegue se erguer, né? Meninas. E por isso, assim, vamos segurar na mão do outro, porque às vezes, né, o outro me dá uma puxadinha, né? Quantas vezes nós mesmos aqui, a gente está falando, né, eu, Josi e Val, quantas vezes uma liga para outra e fala assim, olha, preciso de ajuda, Josi, né, Lu, eu tô angustiada, né, Val, não sei, a Val liga, tá, né, como seres humanos também, e tudo bem, tá tudo certo, né? E vamos em frente, tá tudo como tem que estar, e vamos caminhar nos esforçando sempre, né? Perfeito. O que não dá é para jogar a toalha no chão e falar assim, vou desistir. Não. Aí a conversa fica diferente, né? Não pode desistir, não. Vamos aí. Aí fica complicado. Meninas,
Eu queria perguntar aí para o Leandro, né? O Leandro está aí quietinho, ver se existe aí algum comentário, se tem alguma pergunta do pessoal que está nos assistindo. Está acompanhando aí, Léo? Tô acompanhando, Carlos, e comentários não tem, mas o pessoal tem comentado bastante, estão gostando do que está sendo discutido. Tem comentários aqui do... Cadê como é que é aqui? O pessoal falando que está gostando do posicionamento de todos. Tem a Marli Bueno, né, e a Jane Zambo estão participando bastante, fazendo bastante comentários. Ah, legal. Dizendo que realmente as pessoas têm que se valorizar, né? Não adianta prender o outro se ele não quer, a gente tem que se valorizar. A Jane diz que a gente sempre tem a obrigação de ser feliz, mas buscar a felicidade, não ela bater na porta. O pessoal está gostando bastante aqui do que está sendo discutido, da posição de vocês. Se vocês me permitem também um comentário, é muito interessante ouvir tudo isso que a gente estava discutindo, né, Carlos, inclusive, bastante sobre isso sábado, né, de não assumir a responsabilidade. É verdade. A gente tratou disso bastante ontem. É verdade. Então, é bem interessante como as coisas vão se juntando para a gente ter um entendimento maior de tudo. Exatamente, Bom, meninas, agora são 6h23. Eu sei que esses assuntos, se a gente deixar, a gente adentra a noite, passa a madrugada e não vai parar, né? Porque tem muita coisa para falar, né? Mas também os nossos companheiros que estão nos ouvindo aí, com certeza tem lá a sua família, né? E vão querer ficar no seio familiar e tal. Então, eu acho que a gente poderia... Carlos, Oi, fala. só um comentário. A gente está com 80 pessoas assistindo, chegamos a ter 88. Tem bastante gente nos acompanhando. Ah, legal, muito bom. Muito bom. Então aí eu proporia, se vocês não se incomodarem, né, da gente continuar uma próxima oportunidade, né, a gente marca aí, avisa a todos, né, a gente tem esse canal aqui do qual a gente está oportunizando essas situações para ter essas discussões, esse papo gostoso, né, que eu acho que ajuda muito. A opinião de vocês aqui, não, a opinião, na verdade, o parecer, desculpa que o meu cachorro aqui resolveu dar um salto aqui. Mas... Tudo bem, eu tenho 6 aqui, Carlos. Pois é, eu só tenho um, mas esse um eu vou te dizer. Mas tudo bem. Então, a gente poderia propor da gente, de repente, se reunir novamente, a gente avisa todo mundo aí que está nos assistindo, né? Via o próprio canal, a gente também tem o canal de vocês, que eu creio que vocês também têm aí o Facebook, o Instagram, etc. A gente também tem o Onda Espírita. Carlos, Oi, fala. Pode falar. A Marli, no começo da transmissão, tinha pedido o WhatsApp do pessoal para marcar consulta. Se vocês quiserem divulgar algum contato, página no Instagram, de repente, para o pessoal poder contatar vocês. Ah, legal. Acho que seria uma boa. Tá bom. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar lá no Instagram, né, eu tenho o Instagram Onda Espírita, a gente pode colocar as meninas aí, se elas não se importarem, a gente coloca o contato e aí quem quiser, né, fica à vontade, né, isso também é um mecanismo, aí um canal, né, para que de repente alguém ache interessante, goste, né. E também esses 3 rostinhos, né, olha para esses 3 rostinhos aí e fala, não, eu vou consultar com essas meninas porque com certeza elas vão me ajudar, e vão mesmo, né, tenho certeza disso, né. Então, eu acho que a gente pode encerrar aqui, eu não sei, alguma de vocês quer falar alguma coisa para encerrar, ou a gente pode ir terminando? Eu queria só agradecer. Uma coisa Aí só uma de cada vez. Muito a oportunidade, né, o carinho do recebimento de vocês. E assim, é muito bom poder, né, levar uma gotinha de informação, porque a gente não sabe que coração que vai bater, porque depois que cai na internet, né, assim, não há fronteiras. É Né? verdade. Então, assim, nossa, muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade. É isso. Quer falar? Eu quero agradecer. E eu vou deixar uma reflexão em meu nome, no nome da Val e no nome da Lu, que eu sei que elas vão concordar comigo. E se não concordarem, não falem, hein? Eu peguei uma frase de Frank Jackson, que ele vem de encontro com tudo isso que a gente
ia falar, que a gente acredita, porque nós três acreditamos exatamente na força dessa frase dele, que é: cuide de seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Escolha suas palavras, porque elas se tornam ações. Compreenda suas ações, porque elas se tornam hábitos. Entenda seus hábitos, porque eles se tornarão seu destino. Muito Então, legal, né? eu quero agradecer muitíssimo e que essa reflexão seja a condução da vida de todos nós, porque nós que estamos do lado de cá, não é nenhuma exceção de vocês que estão aí nos ouvindo. Então, que essa reflexão seja o nosso mastro para a semana. É isso aí. Lu, você quer falar alguma Sim. coisa? Sim! Eu queria agradecer as 80 pessoas que se disponibilizaram a nos ouvir nesse finalzinho de tarde, né? Se nós pudermos estar aqui novamente, estejam conosco e tenham vontade de perguntar, porque a gente está aqui para trocar, né? E para crescer junto, lógico, né? Claro. Para crescer junto. E a Jane Zambo é uma amiga minha de muito tempo. Né? É irmã de alma, assim, né? Então, beijo, Jane, beijo para todo mundo que nos assistiu aí, que esteve conosco, né? E espero que a gente possa estar juntos em breve. Com certeza. E obrigado, Carlos, pela oportunidade, viu? Obrigada, Leandro. E obrigado mesmo, viu? Muito obrigada pelo convite. Ok. Então, a gente agradece muito aí, né? Reforçando o que todo mundo falou. Leandro, você quer falar alguma coisa, né? Você está aí com a gente, quer falar? Não, só estou agradecendo aqui por participar, né? Estar junto com vocês, participar desse momento, dessa transmissão, aprender também junto com todo mundo. Obrigado pela oportunidade que vocês proporcionaram. É gratificante. Então, eu deixo aqui o agradecimento ao Leandro, aí um companheiro aí que está me ajudando. Agradeço as meninas, muito obrigado vocês, viu, que trouxeram esse hall de informações, esclarecimentos, de apoio. Muito obrigado mesmo. A gente não tem como pagar isso, né? Mas os nossos corações aqui estão todos unidos no mesmo objetivo, né? Estamos aí, se Deus quiser, e cada vez mais na direção da luz, aprendendo, se autodescobrindo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E muito obrigado a todos que estão nos assistindo, todos que aí despenderam esse tempinho, essa tarde aí de domingo, né? Daqui a pouco as pessoas vão estar querendo descansar para poder trabalhar amanhã, mas muito obrigado a presença de vocês, que Deus abençoe a todos. Nós vamos só fazer uma pequena oraçãozinha, só para a gente agradecer ao Pai, e a gente encerrar a nossa live de hoje, tá bom? Então, fechando os nossos olhos, nós vamos erguendo os pensamentos ao Pai Criador e ao Mestre Jesus, dando graças a Deus pela oportunidade de hoje, por estarmos aqui 80 e poucos corações reunidos com a intenção do autocrescimento, a intenção do autodescobrimento, que Jesus possa abençoar a cada um de nós e possa nos fortalecer para que a gente possa crescer cada vez mais e avançar na direção da luz. Muito obrigado, Senhor, abençoa a todos que nos assistiram e abençoa essa equipe maravilhosa aqui que nos deu essa oportunidade. Muito obrigado e abençoa-nos, Senhor, agora e para todos sempre. Que assim seja. Obrigado a todos, pessoal. Um beijo no coração de cada um e a gente vai se comunicando nas próximas oportunidades, tá bom? Então, um beijo aí, fiquem com Deus. Amém.